Anuncio as flores e o quórum legal. As primeiras em homenagem às mulheres primaveris desta corte, não somente a Elisângela, a doutora Evelyn, mas também a tia Patrícia e todas as tuas colegas, que sempre, e Elisandra, o jardineiro sempre colocando a sua rosa mais preciosa. O quórum legal, composto pelo eminente decano, Júlio Cabral, e ainda pelos senhores conselheiros, Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Yara Lins, Mário Manuel Coelho de Melo, e também quero registrar a presença da eminente conselheira Yara Lins. Justifico a ausência do conselheiro Ari Moutinho, que prorrogou por mais 4 dias, ou seja, até a próxima sessão, suas férias, e ao registrar a presença do doutor Mário, como conselheiro convocado no lugar do conselheiro Ari Moutinho e de Vossa Excelência, em que aproveito antecipadamente para anunciar que no dia 29, às 18h30, fará o lançamento do seu livro sobre concursos públicos e orçamento na Livraria Valer, Conde Saraiva. Com certeza. 36ª, quórum legal. Submeto a Vossa Excelência a apreciação das atas de nossas anteriores. Pelo assentimento, aprovo-vos. Quando for o momento. Do presidente da Câmara, diploma cidadão de Manaus, ao pai da nossa querida Vina, que está sendo realizada agora, neste momento, com os cumprimentos que já foram enviados da Corte por todos nós. O lançamento da obra do doutor Alípio, já encabecei, do reitor da Universidade Estadual do Amazonas, para a entrega solene da outorga do título honorífico de doutor honoris causa, aos professores Carlos Eduardo de Souza Gonçalves, Benedito Taveira dos Santos, Randolfo de Souza Bittencourt, que foi meu mestre em Relações Públicas, e Jorge Almeida Guimarães, no dia 30, quarta-feira, às 19 horas. Eu ofereço a primazia, doutor Érico, de participar, Vossa Excelência, este convite, examine-o, senão o tribunal far-se-á representar, neste caso. Qual é o dia, senhor? É quarta-feira, dia 30, na universidade. É dia de sessão. Mas é sim, mas é às 19 horas. Estou fora. Então, estou dentro. Do presidente da Assembleia. Sessão de comemoração do 43º aniversário do SEBRAE. Propositura de Juto Afonso. Terça-feira, dia 11, dia 6. Eu ofereço, quem quiser representar a Assembleia, em caso negativo, meus laços com o SEBRAE são muito fortes, desde a Constituição. Um dos melhores capítulos de microempresa é o da Constituição do Estado do Amazonas. Aliás, uma das poucas que detalhou isso. Do presidente da Assembleia, para eminente decano, o 40º aniversário da Rede Amazônica de Televisão terá uma sessão especial na Corte, na Assembleia. Será realizada no dia 8/10. Nossa sessão, me parece que é dia 9, né? Depois dele. Bem, deve ser uma terça-feira, dia 8/10. 8 é quinta-feira. Eu gostaria de designar Vossa Excelência para representar o Tribunal de Contas do Amazonas na festa dos nossos queridos amigos Felipe Dal, Milton Cordeiro e família. Com todo prazer, Excelência. Muito obrigado. Da Câmara Municipal para o Seminário de Infraestrutura e Transporte Fluvial.
propositura do vereador Júnior Ribeiro. Às 9 horas do dia 9, é uma sexta-feira, agradeço. E memorando da segunda Câmara, encaminhando a relação dos termos de ajustamento TAG aprovados na 12ª reunião da Câmara para fins de homologação. Submeto. Dou por aprovado. Requerimento do conselheiro Ari Moutinho, já dito, prorrogação 4 dias. Estou a ter a honra de franquear a palavra aos meus pares para indicações e propostas. Senhor presidente. Pois não, senhor procurador. Gostaria de pedir a palavra. Tenho a palavra. Vossa Excelência tem. Obrigado, presidente. Para noticiar a Vossa Excelência e aos demais... Doutor Roberto Cristianã, não só há tempo a lá, como eu pedi desculpa para anunciá-lo como procurador-geral em sessão. Então, estou anunciado também. Também. Obrigado. Comunicar, então, ao Conselho, os conselheiros, auditores presentes, estamos dando entrada numa exposição de motivos, solicitando a apreciação das nossas propostas, a proposta do Ministério Público de Contas, para algumas alterações na lei orgânica, no capítulo relativo ao Ministério Público de Contas, evidentemente. Essas propostas, elas já vêm sendo contempladas e analisadas num projeto de alteração da própria lei orgânica, de uma forma geral, que vem tramitando nesta casa já há algum tempo. Como esse tempo já se tornou um pouco extenso, na minha opinião, e como uma das minhas propostas, já posta no discurso da minha posse há 1 ano e 1 mês ou 2 atrás, eu resolvi, atendendo aos anseios da categoria, colocar essa exposição de motivo para pedir uma certa, digamos, urgência na apreciação desses temas, e, inclusive, que, se possível, caso o projeto da lei orgânica demore um pouco mais, certamente porque vai exigir uma discussão maior sobre uma série de itens cujas alterações estão sendo propostas, então que essa nossa parte aqui específica, que são poucos artigos, são poucas alterações, possa, inclusive, se for o caso, ser apresentadas pelo tribunal de forma apartada à Assembleia Legislativa. Só queria, para não tomar muito tempo de Vossas Excelências, destacar as principais alterações propostas pela nossa classe de membros do Ministério Público de Contas. A principal, presidente, como disse, coloquei no meu discurso de posse ao final, e naquele momento já até recebi o seu apoio, espero continuar tendo, no sentido do retorno da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral. Falta menos de 1 ano para o final do meu mandato, e eu gostaria de ver essa alteração reintroduzida, na verdade. Além disso, sobre esse retorno da lista tríplice, como já estou falando, é um retorno, não é nenhuma inovação que estamos pleiteando, é a forma como já era prevista desde o início da aprovação da lei orgânica, em 1996, da lei orgânica vigente neste tribunal, e que até 2010, vigiu até 2010, quando então foi alterada a forma. Sobre essa questão, inclusive, foi proposta uma ADIM, através da nossa Associação Nacional dos Procuradores de Contas, mas essa ADIM continua pendente de solução, está no Supremo Tribunal Federal e não se tem previsão de quando será votada. Independentemente disso, nós fizemos também um levantamento, o qual eu estou anexando aqui a exposição de motivos, demonstrando que, na grande maioria dos Ministérios Públicos de Contas, já é adotado o sistema de lista tríplice. Dos 33 tribunais de contas em que já está instituído o Ministério Público de Contas, só o TCM de São Paulo, que ainda não instituiu o Ministério Público de Contas, dos 33 tribunais de contas, a lista tríplice é usada em 75% desses tribunais, ou seja, são
25 tribunais que já usam o sistema da lista tríplice. 75% desses 33. Então, presidente, é esse o motivo desse pronunciamento agora. Além disso, nós estamos também propondo a criação de um cargo de subprocurador-geral, que seria o substituto eventual do procurador-geral, na sua ausência, e nos moldes, inclusive, do Ministério Público Estadual, que o próprio procurador-geral, quando eleito, já indica o seu substituto. E mais algumas outras pequenas alterações que constam também dessa nossa proposta. Então, presidente, eu lhe peço que receba, protocole o nosso pedido e vou encaminhar, desde logo, a cópia a todos os conselheiros e auditores aqui presentes, para que possam ir analisando, para que isso, em breve, acredito, possa ser, ainda espero no seu mandato, possa ser apreciado e encaminhado à Assembleia Legislativa. Muito obrigado, recebo. Só para registrar aqui também o apoio da classe e a presença de alguns colegas, procurador Rui Marcelo, doutora Evelyn, doutora Elissandra também, neste momento aqui presente. Obrigado, presidente. Aceito, recebo, e já havia conversado preliminarmente, não só hoje, de submeter os meus colegas numa reunião fechada, né, para que nós sigamos a inteligência política mineira. O outro fato é que, Vossa Excelência, me citando, eu apenas me espantei no sentido bom do termo, quando Vossa Excelência, ao tomar posse, em vez de já pleitear uma reeleição, já veio abdicando dela. Eu sou simpático com a ideia. Mas eu gostaria mais, que fosse a escolha do próximo, que fosse através da lista tríplice, voltasse a ser, né? Certo, mas eu digo que Vossa Excelência, entendeu, no sentido belo do termo, abriu a guarda para todos os companheiros. Senhor presidente. Ainda perfeitamente, doutor Alípio. Meu bom dia a todos. Apenas para fazer 2 registros. Primeiro registro, senhor presidente, convido a todos. Hoje à noite, às 19 horas, estarei palestrando na Unip, e a respeito do orçamento público como base da transparência governamental. Então, será às 19 horas, no auditório da universidade, todos estão convidados. O segundo registro que eu gostaria de fazer é referente aqui no último dia 15, terça-feira, eu concedi a medida cautelar, objeto do processo 3973 de 2015, proposta pelo Ministério Público de Contas, em que suspendi a eficácia da licença de instalação 55/2014 do Instituto do IPAAN. Ato contínuo, determinamos a oitiva da doutora Valdívia e também da responsável diretor-presidente do IPAAN, doutora Ana Eunice Aleixo, para apresentar esclarecimentos pertinentes à matéria. Então, foram prontamente apresentados e se encontram em análise em meu gabinete. É só o registro, presidente. Também de voz, auditor, encontra-se aqui um pedido de vistas, aliás, de prorrogação de vista ao processo número 4602/2009, o qual defiro. Eu queria que permitissem a mim, por favor, só 2 tópicos. Eu estava em preliminar, antes da sessão, conversando, e ontem eu recebi doutor Érico, doutor Júlio, doutor Iara, doutor Pinheiro, doutor Mário de Mello, doutor Alípio, doutor Mário, senhor procurador, o telefonema do prefeito, me dando conta de que a licença do tribunal, do prefeito Arthur Neto, que a licença do tribunal, foi completamente, já tínhamos a permissão prévia, o andamento, e ontem ela foi completamente já aprovada, até porque não se discutia absolutamente nada, porque toda a prévia do doutor Moita, que era só de recuo, porque um dia essa estrada vai ser alargada, foi feito para ir compõe com outro. O outro assunto é que nunca é tempo da gente oferecer as flores. A saudosa Darcila Prado Negreiro Mendes faleceu, esposa do doutor Amazonino Mendes,
uma primeira-dama que nunca pretendeu ficar na frente do marido, ou muito menos à sombra dele, uma moça altamente espiritualizada, uma dama. Não só a primeira, mas uma dama sempre. E eu estou apresentando um voto de profundo pesar à família enlutada, em nome da Corte, que será subscrito, se Deus quiser, por todos, após eu aprontar. Continua franqueada a palavra. Senhor presidente, Pois não, eu só tinha conselheiro Pinheiro. uma indagação a fazer. Indagação não, na verdade, eu já comuniquei a Vossa Excelência que estou indo participar de um encontro de ouvidorias e Vossa Excelência já, inclusive, deferiu informalmente a minha saída antes da sessão. Tem alguns processos aí que têm destaque, inclusive 2 que têm destaque do conselheiro Érico, que é simplesmente conselheiro sugerindo a recomendação ao controlador geral e, no caso, eu absolutamente acolhi, incorporei, portanto, o destaque, conselheiro Érico, ficaria, nesse caso, por eu ter aderido à sugestão. Imagino que não haja necessidade de discussão. O único processo que eu queria retirar de pauta, que tem, e aí eu gostaria de discutir isso posteriormente, por conta de decisões pretéritas, é um recurso que eu posteriormente digo o número, porque eu estou abrindo aqui para, portanto, todos os outros processos... Não é da sua lavra. Não, é da minha lavra, sim. Todos os outros processos que o conselheiro Érico tem destaque, está incorporado o destaque do conselheiro Érico, que é só recomendação. E que é o 1117 e o 11430, o primeiro de ambos de 2015. Não, o 1117 não é esse, não. Recurso de reconsideração. Aliás, Tá certo, E o outro, com relação à questão de uma discussão de fracionamento, eu queria retirar de pauta para que nós pudéssemos discutir na outra sessão. Portanto, só um processo eu tiro de pauta, os outros que o conselheiro fez recomendação. As recomendações foram absolutamente acatadas. Eu faço uma indagação ao plenário. O nosso andar recomenda e distribuição, sorteio que faremos já agora, e em seguida os adiados, e depois me permitam colocar o conselheiro Pinheiro como primeiro da pauta? Sem problema, para poder liberá-lo. Vossa Excelência. Certo, e que eu peço a homologação do plenário e o faço. Ok. Senhor Obrigado. presidente, ainda mais um assunto, indicações e propostas. Vossa Excelência tem a palavra. Para comunicar ao Egresso Tribunal Pleno que, no dia 18 de setembro, foi publicado o decreto do governador do Estado do Amazonas, número 36.253, que dispõe sobre a integração da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas ao Sistema Estadual de Ensino. Parabéns. O governador, concordando com o pleito do Tribunal de Contas, faz isto. E, na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, primeiro, é a primeira escola de governo do Amazonas que tem esta chancela. E poucas escolas de governo no Brasil possuem, nos seus estados. E permite à Escola de Contas, daqui para frente, fazer ela própria, sem convênio, os seus cursos de pós-graduação. Então, a escola hoje já está autorizada, claro, depende de algumas providências complementares junto ao Conselho Estadual de Educação, mas a escola está autorizada já a fazer ela própria os seus cursos de pós-graduação. É claro que, se pós-graduação estrito sensu, isso demanda algumas providências, como a contratação de mestres e doutores, porque nós não possuímos em número suficiente. Nós não temos um quadro de professores e, portanto, não seremos, neste momento, assim tão ambiciosos, até porque o momento é de ajustar as contas e não de aumentá-las. Mas, por exemplo, um curso de pós-graduação lato sensu já é possível de ser feito com
poucos investimentos, já aproveitando, inclusive, pessoas do próprio tribunal, que possuem alguns mestrados, outros especialização, e com a contratação de 1 ou 2 mestres e doutores, o curso, então, se torna muito interessante. Então, era essa a comunicação que eu tinha a fazer. Este é um passo importante, na minha opinião, para a Escola de Contas. A Escola de Contas que cresce bem, se consolida. Agora nós provavelmente teremos, até o final do ano, uma sede, um espaço que justifica, inclusive, todo esse crescimento. Nós estamos certificando este ano, já temos certificado esse ano quase o mesmo no primeiro semestre do que fizemos no ano passado inteiro. Então, estamos crescendo, mesmo sem nenhum acréscimo de custo, Vossa Excelência sabe disso, houve redução do orçamento para a Escola de Contas, em comum acordo entre nós, mas, mesmo assim, a escola continua crescendo dentro das suas possibilidades e produzindo o que nós queremos, que é uma escola voltada aos servidores do tribunal, aos servidores, de uma forma geral, da administração estadual e municipais, e o treinamento até mesmo da sociedade civil, através do nosso programa PROFAC. Claro, até o final do ano teremos algumas outras coisas e faremos um relatório ao fim deste período. Mas era isso que eu queria, nesse momento, comunicar. Senhor presidente. Comunicado, já recomendei à imprensa que faça divulgar essa inclusão da nossa Escola de Contas oficialmente à rede estadual de ensino. Senhor presidente, só para, primeiro, regozijado com as iniciativas que tem realizado a Escola de Contas Públicas, dizer que isso é um fato extremamente, mas extremamente importante para todos nós. E precisa, além de ser divulgado, precisa, obviamente, o reconhecimento que todos nós temos do avanço que a Escola de Contas teve, que terá com o prédio novo, que isso é um sonho de há muito. Eu lembro que, ainda quando era presidente, deixei um projeto pronto aqui do lado, enfim, e que, bem conduzido, como de fato está sendo, pela vocação, obviamente, eu não tenho dúvidas que nós daremos um passo muito maior, e, inclusive, nós temos, acho que o próprio conselheiro Érico, inequivocamente, em função da sua condição de mestre, é professor, portanto, detém essas qualidades. Nós temos, realmente, servidores aqui com mestrado, e, nisso, imagino que, não sei se o conselheiro Mário também tem especialização, né? E isso faz com que nós, e vários outros têm, conselheiro Alípio também tem mestrado, conselheiro Érico. Eu acho que só quem não tem mestrado aqui sou eu e a conselheira Iara, junto com o conselheiro Júlio. Não, eu também não. Eu não tenho mestrado. Vossa Excelência não tem. Desculpa. Mas Vossa Excelência já é mestre por natureza. Vossa Excelência já é mestre por natureza. Eu tenho uma especialização na UFRJ, fiz um curso de 1 ano de especialização, graças ao tribunal, diga-se de passagem, e também me coloco à disposição, porque eu acho que nós precisamos avançar. Eu tenho conversado com os colegas e vejo que o fato de nós termos avançado o que nós avançamos, isso é motivo de um regozijo muito grande. E hoje nós temos, no mundo moderno, o conselheiro Érico, o conselheiro Júlio, o conselheiro Iara, um princípio chamado princípio da vedação do retrocesso. Então, um tribunal que chegou ao ponto que chegou, com a Escola de Contas na condição que está hoje para prover cursos de especialização. Já fizemos no passado, é claro que através de convênio, com as fundações, enfim, Fundação Getúlio Vargas, realmente fizemos. O primeiro curso foi realizado, eu tive a oportunidade de inaugurá-lo, participar da sua inauguração, mas esse fato é extremamente importante. E como o tribunal, hoje, ele não pode retroceder nesses aspectos, do ponto de vista do investimento da qualidade de ensino para os seus servidores, e, inclusive, para os jurisdicionados, através desse programa que agora foi lançado, o PROFAC, que a Escola de Contas realmente já vem fazendo isso, e hoje, especializado que está,
pelo avanço que foi dado, o upgrade que foi dado na ideia, é extremamente importante, portanto, esse princípio da vedação do retrocesso. E aí eu incluo, queiram me permitir, incluir também um tribunal que hoje realiza auditorias ambientais, um tribunal que faz o que tem feito nos últimos tempos, e um tribunal que, pela competência estabelecida e garantida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, hoje dispõe de mecanismos, de meios, inclusive garantido em própria resolução interna do tribunal, como no caso das medidas cautelares, como exemplo, para fazer com que nós possamos ser mais efetivos nas nossas ações. Portanto, está de parabéns, Vossa Excelência, está de parabéns à Escola de Contas Públicas. Esse princípio da vedação ao retrocesso é algo que tem que ser defendido por todos nós, é um princípio moderno hoje. A gente sabe que o direito, por ser multifacial, cabe interpretações das mais diversificadas, inclusive na própria Constituição, quem disser que não, mas eu entendo que há hierarquia, porque princípios como o direito à liberdade são muito mais importantes do que as disposições transitórias, por exemplo. Portanto, eu quero só me regozijar e dizer que nós somos um time. Nós não atuamos de forma díspara e separada, como muitos aí estão querendo, eventualmente, muitos de fora, né, estão querendo colocar, eventualmente, o tribunal em choque, com notícias infundadas, com notícias, enfim. O que é importante dizer, que o tribunal dá as respostas, como essa resposta, pela inserção da Escola de Contas Públicas como uma escola padrão, que deverá ser registrada junto ao MEC, inclusive, com certeza, né, conselheiro? Nesse momento não é necessário. Não, um futuro, porque tem outras escolas que já são. A de Pernambuco, por exemplo, ela já tem registro no MEC em condições de fazer, inclusive, além de cursos de mestrado. Portanto, eu quero me regozijar com Vossas Excelências, todos, indistintamente. Muito bem. Excelência, Pois não. peço a palavra ao Conselheiro conselheiro. Decano. Então, pronto. Me somo ao conselheiro Júlio Pinheiro. Também tenho a mesma opinião da condução da Escola de Contas sobre a batuta do nosso conselheiro Érico, assim como o conselheiro Júlio Pinheiro, na sua missão pela... Ouvidoria ambiental. Exato. É só isso. Eu também, presidente. Fico feliz por isso. Muito obrigado. Conselheira Yara. Senhor presidente, também gostaria de me associar às palavras dos conselheiros, parabenizando o tribunal e, à frente, o conselheiro Érico, que esse realmente é um marco na Escola de Contas e um avanço para o nosso tribunal. Está de parabéns o tribunal. Senhor presidente, eu também quero me associar... Pois não, conselheiro Mário de Mello, uma aos honra. conselheiros e dar esse depoimento de reconhecimento pela extrema competência do nosso conselheiro Érico à frente da Escola de Contas, e esse grande avanço agora que consolida, né, indiscutivelmente, esse grande passo que o tribunal dá e que a Escola de Contas chega. Parabéns, conselheiro. Obrigado. Presidente, Conselheiro Mário Filho, convocado. também gostaria de aderir às manifestações que me antecederam, parabenizar o Tribunal e a Escola de Contas pela sua inserção no Sistema Estadual de Educação. Apenas isso. Senhor presidente, Eminente procurador, uma honra ouvi-lo, doutor Também- Roberto Vigiana. gostaria de parabenizar o conselheiro Érico pela Escola de Contas, pelo, digamos assim, grau de investimento adquirido, grau de investimento pedagógico, né? E parabenizar, vemos que a Escola de Contas cresce não só na sua estrutura, e aí também parabenizo o presidente por isso, como no seu conteúdo pedagógico. Até sobre o Profac, né, que o conselheiro citou aqui, já ouvi comentários favoráveis também, e reuniões que tivemos no Grupo Rede, Grupo de Combate à Corrupção, que ocorre geralmente no Ministério Público Federal, capitaneado pelo Tribunal de Contas da União, que foi tido como realmente um instrumento de fortalecimento do controle social, né? Instruindo as pessoas, os cidadãos, para que efetivem um controle social mais rigoroso. E também, presidente, aproveitar para aderir aos votos de pesares, não só tanto a senhora Tarsila e a seu irmão, que faleceu também
bem próximo, Clóvis, Muito que era bem servidor lembrado. da casa. Seus irmãos foram 2. E, além disso, presidente, também registrar o nosso meio voto pessoal de pesar ao falecimento, em relação ao falecimento do servidor José Roberto Jacó Santiago, ocorrido na semana passada, que era servidor dessa casa já há vários anos, era também amigo de infância, a nossa família, famílias amigas ali do centro da cidade, da Joaquim Nabuco, registrar essa nota de pesar ao ex-servidor José Roberto Jacó Santiago. Obrigado. Vamos incorporar tudo no voto? Eu creio que o conselheiro Júlio tem razão. Nós já registramos isso na semana passada. Caso não, me associo de novo e comunico que também tive presente a missa. Não, mas nós não tínhamos registrado, só tínhamos registrado a dona Dacila, e não dos 2 irmãos, que um foi servidor, foi da junta comercial. Servidor da corte. Servidor da corte, inclusive. Esse nós não tínhamos... Que Deus os tenha. Pois é, esse nós não tínhamos registrado. Muito bem mas lembrado, nós vamos fazer... Já endosso as palavras aqui ditas pelo eminente procurador. O Clóvis Lemos, o Clóvis Negreiros era nosso servidor. Nós faremos. Olha, eu não tenho nada a acrescentar, eminente conselheiro Érico Xavier Desterri Silva, porque Vossa Excelência nunca me surpreendeu. Eu ontem disse a Vossa Excelência que minha pele tem problema de sol, mas eu me remocei ontem, graças a Deus ela nem inflamou. Não apenas a escola nesse seu conteúdo imaterial, que é de cultura, que é de pesquisa, que é de inclusão social, que os números assustam, sobremodo aqueles que contam 1, 2 goteiras, são 14 mil cursos. Só no passado foram 8 mil. E eu tive a chance, né, de iniciar o ano letivo, fazendo as preparatórias, todas antes das prestações de contas, às câmaras, às prefeituras, aos departamentos de águas e esgotos, aos setores previdenciários, de todos os municípios do Estado. Tivemos um recorde, inclusive, 100% de entrega das câmaras. Porque já era muito difícil de substituir como presidente e muito mais na função da Escola de Contas. Doutor Érico, é muito vosso esse mérito. Eu sei do esforço dos seus antecessores nisso tudo, mas a única vez que o senhor me colocou no canto do ringue foi de Josué, esse orçamento da Escola de Contas já tem 3 anos que esse recurso está destinado a esse investimento e ninguém faz. Será que mais um ano vai passar assim? Não, doutor Érico, se Deus quiser. Pois é, 3 anos. E agora nós vamos, se Deus quiser, poder soprar as velhinhas. Eu vou me permitir a não falar para não responder, mas interessante é que tem críticas que são elogios, né? Hoje nós somos chamados de generosos porque oferecemos 500 mil vales transportes anos. É verdade, é quase isso. Não, 500 mil reais, é quase isso. Apenas o tribunal faz uma estimativa e não bota a passagem a 3, porque sabe que daqui a 8, 10 meses, 12, ela será 3,50. Todos os 150 estagiários recebem. Cada um é ida e volta. São 300 só ele por dia. Mais os 50 menores aprendizes, mais o pessoal da Libra. O Holanda não vai querer que eu mande o pessoal a pé para casa. Menores aprendizes, estagiários e o pessoal da linguagem de Libra, né? Então, aquela crítica, eu até estava dizendo à imprensa, se aceite como um elogio e aproveite para dizer quem é que recebe. Não é o procurador, o conselheiro, o auditor que recebe, muito menos o eminente secretário do Pleno, que eu não falei o nome dele, ele me cutucou 2 vezes aqui, o doutor Michel Levi. Doutor Michel, vamos então à distribuição para o sorteio. Lote número 7, eminente decano. Júlio Pinheiro, número 5. Érico Desterro, 3. Arimoutinho Júnior, 1.
Yara Lins dos Santos. Número 2. Mário de Mello. Número 6. Conselheiro convocado Mário Filho, número 8. Auditor Alípio, número 4. Adiados. O primeiro deles é o processo de número 2009, é o número do processo, o ano é que é 2011. É vosso, doutor Érico. Prestação do senhor Saul Bermogui, de Tabatinga. Aliás, somos doutores nesse ano de 2010 nesse processo. Senhor presidente, eu só pergunto por conta da questão do... Antecipou já os meus processos? Não, eu estou indo aos adiados para poder entrar na vossa prova. Ah, sim. Pensei que Vossa Excelência tinha antecipado só para... Conselho. Excelência, quanto a este processo que se encontra em pauta para julgamento, o meu voto se encontra disponibilizado no sistema e, em resumo, eu voto pela desaprovação das contas, emissão de parecer prévio pela desaprovação, alcance e glosa de um valor expressivo, 25.388.000 e fração, por uma série de aspectos que estão aí postos, quase que todo o abecedário. Aplicação de multa ao senhor prefeito ou ex-prefeito, por ato praticado com grave infração à norma legal, no valor de R$ 43.841, por ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, no valor de R$ 21.290 e fração, e por atrasos nas remessas ao Tribunal de Contas, por meio documental ou informatizado, uma multa também no valor de R$ 8.768,24. Algumas determinações e representações à Receita Federal e ao Ministério Público do Estado. Este é o meu voto. Há uma sinalização da conselheira Yara. Eu pedi vista do processo, mas nada tenho a acrescentar, Excelência. Concordo com o conselheiro Érico. Eu me sinto no dever de recomendar, acompanho o conselheiro Érico, porque esse processo começa comigo em 2010. Só para dar uma satisfação aos negócio de atraso, ele perambulou, senhores procuradoras e senhor procurador doutor Rui Marcelo, 3 anos entre a Justiça Federal, a Polícia Federal que confiscou os documentos e o extravio no Correio de Tefé, que é o ponto médio em que o jato para sair de Manaus a Tabatinga. E hoje nós estamos chegando. Então, submeto a votos. Posso dar por aprovado? Perfeito, por unanimidade. Com as ressalvas lá que estão constantes de ACP. De ACP. O processo consecutivo é um eletrônico de número 10.869, deste 2014 passado, que trata da prestação de contas de Alberto Luiz Santos Bezerra, Câmara Municipal Santa Isabel, Alto Rio Negro. Relator Érico Desterro. Neste caso, Excelência, já Vossa Excelência tendo dito qual é o processo, o meu julgamento se faz da seguinte maneira. Voto no sentido de que as contas sejam regulares, julgadas regulares com ressalvas, mas que sejam aplicadas... Duas multas. Sejam aplicadas... Duas multas. 2 multas. 3 e 2 e 600. É, exato. Só um minuto, Excelência. Uma multa por atraso
Mas eu coloquei 3 e 2 mil. Excelência, eu vou fazer uma retificação aqui. De valor, né? Eu vou aplicar uma multa de R$ 1.096 pelo atraso e uma multa de R$ 3.000 pelas impropriedades que eu adotei como sendo de caráter formal. Então, modifico em sessão apenas isto. A multa de R$ 3.000 pelas impropriedades de caráter formal. E a multa do ACP, que é de R$ 1.096,03. Você havia errado por R$ 4,00. É? Botou 5, é 4.996. Vossa Excelência, doutor Olímpio, auditor, tem uma manifestação em processo? Tem, Excelência. A palavra é vossa. Eu pedi vista do processo, analisei o processo e concordo com o mérito. Foram aplicadas 3 multas, mas 2 delas eu discordo, que é o valor de 3.000 e a outra referente ao valor de R$ 2.000. Então ficaria apenas com uma multa no valor preconizado. É a única divergência. Qual é o valor, Excelência? Oi? Qual é o valor? O valor que eu estou suprimindo é o Ele de está 3.000. retirando multas, não é isso? Não há mudança. Isso, 2 multas, de R$ 3.000 e R$ 2.000, que é o item 17.3 e 17.4. Vamos resumir. Mas Vossa Excelência mantém uma multa. Uma multa de 1.096, 17.3. Do atraso. Discussão. A votos. O decano, como procede? Excelência, antigamente a posição contrária a isso era do doutor Miquiles. Creio que o doutor Alípio pensa da mesma maneira deles. Eu estou com o relator, Excelência. Com o relator. E Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro? Não, eu vou acompanhar o relator, Excelência. Eu tinha visto... Eu vou lhe salvar, exceto no ACP. Não, tudo bem. Claro, isso aí é... Vossa Excelência, eminente conselheiro Yara Lins dos Santos. E Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello. Com o relator, presidente. Conselheiro Mário Filho. Também acompanho o relator. Por maioria, prevalece o voto do relator Érico Desterro. Próximo processo. E o último desta parte dos adiados. Senhor presidente, eu peço para retirar esse processo de pauta. Aceito e passo à ordinária. E aproveitando o ensejo também o 1873 de 2012. É retirado? Também. 1873 de 2012. 1873, está aqui mexendo. Presidente, e o último processo da pauta de adiados? 1409. Foi retirado de pauta? Nesse instante. Conselheiro Alípio retirou? Não retirei. Não? Não. Tem um processo. Ele consta aqui no sistema. A minha pauta aqui tem 3. Ele consta no sistema, esse processo. É o 4. Sim, eu Mas já me explicou. Pois é porque tem uma solicitação de vista da conselheira Yara aqui, nesse processo. Mas eu não tenho nada a acrescentar. Pronto. Aí está certo. 2 processos do doutor Érico, do auditor Mário Filho. Os 2 votados do Érico, prevaleceu o seu voto de relator. E o de Mário Filho foi retirado. Existe um quarto? Existe um quarto. Meu processo. Está no sistema, mas não há destaque. Tinha um pedido de vista, Excelência, mas eu concordo com o relator. Então, este processo, pacificado está, torna-se votado por haver concordância entre o relator e o observador. Invertendo a pauta, atendendo à decisão do Pleno por nossa solicitação, ingresso na pauta do eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, só para lembrar que o processo 1117/2015 foi retirado. Então, Vossa Excelência pode ir ao próximo, que é o 11.403. A informação que eu dei é que no processo, por exemplo, do controle da Secretaria de Controle Interno
de responsabilidade Leopoldo Pérez Sobrinho, Sua Excelência o conselheiro Érico só fez umas recomendações que foram encampadas. E no outro item? Não, eu tenho um choque no voto 1143. O conselheiro Érico, no mérito, nega provimento. É o que está escrito. O 11.403. Por conta da necessidade de discussão, é para retirar de pauta. É o segundo. Esse também. Retira. Perfeito. E o outro, pacificado. Como tal, liberado está Vossa Excelência pelos processos já resolvidos. Obrigado a todos. Retorno à hierarquia e a Vossa Excelência, eminente conselheiro decano Júlio Cabral. Na pauta de Vossa Excelência, nenhuma observação. Não, tem, Excelência, tem. Desculpa. Esse primeiro processo é o embargo de declaração. Perfeito. Então, nesse embargo, temos que ouvir a procuradora. O parquê tem que se manifestar. Doutor Roberto Cristiano, é o processo 11.150/2014. Francisco Adorinama Cenas da Costa. Não, né? Não? É o Desculpa, 2277. Roberto Rui Guerra de Souza. Correto. O Maitá. Já fizemos uma verificação também nesse processo e o Ministério Público se manifesta de acordo com a conclusão do relator, no sentido de que não houve, de fato, obscuridade, omissão e, portanto, pela rejeição dos embargos. Pela rejeição dos embargos. Se soma ao eminente relator, não é isso, doutor Júlio? Sim. Posso dar por aprovado? Aprovado. O voto do relator Júlio Cabral no embargo. Presidente. Já vou. Embargo de declaração, número 3510. Nesse caso, também, no mesmo sentido, pela rejeição, tendo visto que o embargante apenas reproduziu o que já tinha dito no recurso. E em sede de embargo não é oportuno discutir novas contestações, apenas a questão da obscuridade, omissão ou contradição, que também não se verificou na decisão. Então, pela rejeição também dos embargos. Eminente relator. Já é porque o primeiro, o 2277, foi pacificado, harmônico, o relator, e eu quero aprovar já o segundo. Perfeito. Ok. Então, eu só tenho agora... Nos pede que, em inaplicabilidade, está pacificado esse processo, com o senhor Cabral, o 10.897, tá, porque era Pinheiro e ACP. É matéria superada. Qual, Excelência? O 10.897. Tem um destaque. Mas é ACP. Isso é CP, não é? Pois é. Já é certo. Já o outro processo... É um recurso. É o SPED 10.939/2015, ou seja, o processo eletrônico, da senhora Lenice Barroncas. Vossa Excelência tem um destaque do conselheiro Érico Desterro. Se me permite, em ambos, estão juntos aí, o 10.939 de 2015 e o 12.814 de 2014, estão juntos. O destaque é o mesmo, é um assunto que eu sou vencido no plenário. Eu nego provimento ao recurso porque entendo que não cabe ao tribunal fazer aquelas determinações em matéria de aposentadoria, pensão, etc. Então, para adiantar, é matéria em que eu sou vencido, mas tive que fazer o destaque, conselheiro. Eu queria pedir permissão ao relator para me dirigir, pela nova composição da Corte, ao conselheiro Mário Melo. São decisões já consagradas em aposentadoria, já efetuadas, em que o tribunal mantém as decisões anteriores, dá sempre provimento. E o conselheiro Érico está fazendo essa memória, dizendo que ele mesmo é voto vencido. Portanto,
Se Vossa Excelência não tiver nenhuma observação em contrário, eu vou dar por aprovado o voto do relator com a divergência Érico Desterro. Nenhuma observação, presidente. E assim é aprovado por maioria. Eminente conselheiro Cabral, muito Sim. obrigado. De nada, Excelência. Conselheiro Érico, Senhor 11.115. Senhor presidente, Antes de começar a minha pauta, eu gostaria de solicitar que fossem retirados para uma outra oportunidade os seguintes processos. Da administrativa, presidente? Doutor Érico? Administrativa? não, dessa aí. Não, dessa pauta? Desta, da minha. Ah, perfeito. E a administrativa, eu tenho que dar uma olhada. É a processo 11.115 de 2014, que cuida da prestação de contas do município de Coari, 2013. Estou retirando de pauta, porque irei juntar o processo, há em minhas mãos o pedido de uma empresa que é parte legítima neste processo, porque deseja que os seus advogados façam sustentação oral na sessão, mas informa que eles estão ausentes de Manaus no dia de hoje. E eu acatei, então, o adiamento, Para não cercear o direito de defesa. com certeza absoluta, ainda mais pelo fato de que o gestor principal destas contas se encontra impossibilitado de se locomover e, portanto, é mais difícil a sua defesa, imagino eu. Então, para que não haja alegação futura de qualquer cerceamento de defesa, eu estou concordando, vou retirar de pauta e, na oportunidade possível, trarei de volta. Senhor presidente, Só um minuto, em relação a esse processo aí, Pois não. me parece que o de baixo, o 11.217, estaria Sim, pensado. os que estão anexos a eles vão juntos. E em relação a esse, eu verifiquei que não consta parecer de mérito do Ministério Público. Então, gostaria que fosse, se possível, remetido essa representação. Se não consta, o para Ministério que- Público abriu mão, porque esses processos ficaram lá no Ministério Público. Mas eu gostaria de pedir que fosse remetido ao Ministério Público para manifestação. Nesse processo específico. Não, apenas. vai tudo, Excelência, porque estão anexos. Não dá para um anexo ficar e o outro ir. Me desculpe. Certo. Então, Excelência, não é nem preciso eu retirar de pauta, porque há um pedido do Ministério Público no sentido de ter vista novamente dos autos, e então Vossa Excelência pode remeter todos os processos. Eu aceito a Ao inversão do Ministério conselheiro Érico, ele é remetido ao Ministério Público. Muito bem. Então, quais são os processos que estão sendo, nesse momento, remetidos ao Ministério Público? São os seguintes. O 11.115, 11.217, 10.322 e 12.416. Perfeitamente. Muito obrigado. Ainda, senhor nada. presidente, por uma questão de ordem. Também irei retirar o processo número 10.062 de 2013, que cuida de uma representação oriunda do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para apurar questões de dispensa de licitação no município de Parintins. Também neste caso, senhor presidente, consta em minhas mãos e será carreado aos autos pedido do advogado, do gestor, que quer fazer sustentação oral, mas que demonstra que se encontra acamado, imobilizado, por ter tido um acidente. E, portanto, para não se dizer que estamos aqui cerceando qualquer direito à defesa, peço ao tribunal para retirar de pauta e vou retornar com este processo, não na próxima sessão, mas na outra, salvo engano, no dia 7 de outubro. Aí eu tenho um apelo a fazer, Vossa Excelência. Nós temos reunião também no dia 9. Nós temos também no dia 9. E a Assembleia, receba agora o recado, como nós mudamos de 14 para 9 a nossa festa, a Assembleia ia fazer dia 16.
E a Assembleia solicita homenagear o tribunal no dia 7, que é dia de nossa sessão. Que proporá, Vossa Excelência? Eu proponho que a gente reúna dia 7 na Assembleia, dia 9 a solene aqui, e fica para a próxima nossa ordinária, que bom, eu esperaria... Então, tudo bem, vamos definir daqui a pouco isso, mas então, eu não trarei este processo, estou avisando que não trarei este processo, para que os advogados, porque terão eu estou fazendo mais questão tempo, de né? registrar isto, para não ter que publicar de novo. Estão avisados os advogados do processo que eu trarei este processo, não na próxima sessão, mas na primeira sessão possível após quarta-feira que vem. Porque o atestado médico do advogado se estende até depois de quarta-feira que vem. É por esta razão que eu não trarei. E eu quero permitir a ele que esteja aqui para fazer a sustentação oral. Que possivelmente eu acho que vai ser dia 14 de outubro. Pronto, então que seja. Se não for 14, será 21. Esta era a questão de ordem. Então, e quero louvá-lo, conselheiro Érico, porque Vossa Excelência, inclusive, às vezes eu aprendo até hoje. É uma inovação o voto Érico Desterro, porque ele, inclusive, agrava as empresas que participaram, que geralmente faz só em cima do gestor, né? Em regra geral. E a quantia não é pequena, são mais de 2,5 milhões o somatório das duas. Muito obrigado. Nós precisamos, inclusive, refletir, como procedimento da Corte, sobre isto. Porque, primeiro, há a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dizendo que, se nós impugnarmos um contrato e, pela decisão, isto vier gerar consequências para terceiros, o tribunal tem que envolver os terceiros no processo. Então, nós temos que, na minha opinião, sempre agir desta maneira, não é? Agir desta maneira. E como nós estamos vendo por aí afora, se há uma coisa que esta operação, amplamente divulgada na imprensa, vai nos fazer modificar os procedimentos, é a comprovação de que o que era intuitivo, mas agora está provado, há um envolvimento bastante forte na corrupção dos atores privados. Porque parece, quando se fala de corrupção, que ela está instalada no governo e o resto é um paraíso e há santos para todos os lados. E não é assim. Não é assim. Então, o Tribunal de Contas tem que mudar, na minha opinião, o seu modus operandi, e tenho absoluta certeza que, quando nós começarmos a envolver com mais frequência os atores privados, as coisas vão começar a se modificar. Porque, quando, nesse procedimento de corrupção, há um acerto em que as pessoas ganham, mas se o risco no envolvimento nestes acertos não compensar, não haverá, ou ela será uma coisa mais difícil de acontecer. Então, penso que esse modus operandi é interessante para o tribunal adotar. Mas eram os processos que nós tínhamos para retirar de pauta, Excelência. Muito obrigado, doutor Érico. O restante da pauta aprovada. A eminente conselheira Yara Lins dos Santos, nenhuma observação em contrário, sua pauta aprovada. Idem para vós, eminente conselheiro convocado Mário José Moraes da Costa Filho. Como auditor, Vossa Excelência recebe duas observações. No 10.212, só pela inaplicabilidade do ACP, mantenho o vosso voto, salvo o melhor juízo da Corte, vou dar por aprovado. E aprovo. O 1873... Se eu pedir para retirar de pauta, presidente. Retirado de pauta. Qual é o processo? É um vosso voto. O vosso voto. A proposta de voto o conselheiro Érico é oposto, mas foi retirado.
nem na condição de conselheiro substituto, nem na condição de auditor, nenhuma observação. Vossos votos, Alípio Reis Firmo Filho, estão aprovados. Desculpa, quantos não são servidores dos que estão aqui? Tá legal. O doutor Lorival Aleixo dos Reis já deu a boa notícia aos seus colegas? Muito obrigado. Muito elegante, doutor Pedro, como sempre. Pauta administrativa. O primeiro processo é um pedido de licença especial e conversão em pecúnia. Tanto o DRH quanto o DIJU na mesma esteira. O segundo é reconhecer direito à servidora Franciene da gratificação de risco, o que será concedido a partir de 1º de setembro. Também é pedido de licença. Eu vou explicar, conselheiro decano. Os primeiros processos, o primeiro é um pedido... Não, excelência. Está tudo certo. Foi engano meu, desculpa. Homologar o que? Falta administrativa, vocês têm alguma? Ah, sim. Sim. Todos eles são solicitações de licença especial e pagamento. Apenas o processo número 38.43, Rogério Salles Perdiz solicita prorrogação para tratamento de interesses particulares, em que também a sugestão dos dois órgãos técnicos da Casa é no sentido de que defina-se o pedido dele. Alguma observação da pauta administrativa? Presidente, eu fui informado que tem uma reunião particular depois daqui? Vamos chamar de uma reunião nossa, dos conselheiros. Pronto, seja lá que for. Vai ter uma reunião? Vai ter. Pronto. Nós já vamos para lá. Aliás, Vossa Excelência foi o primeiro a saber ontem que eu lhe pedi. Depois do pleno, vamos reunir o conselheiro Pinho Cabral. Posso terminar a sessão? Agradecendo a Deus, a todos pela presença. Me dá uma alegria e honra de presidir esta casa, de convocar uma nova sessão para o próximo dia 30, o último dia de setembro. Lembrando que no dia 7, que é uma quarta-feira, que é de pleno, teremos uma solene na Assembleia e a nossa reunião da semana será sexta-feira, dia 9, e será em caráter solene, iniciando os festejos dos 65 anos da Corte de Contas do Amazonas.